Quero convidar a todos para abrir as suas Bíblias no livro de Hebreus. Quando nós pensamos no livro de Hebreus, esta carta que por algum motivo veio sem o nome do autor, mas é uma carta de Deus para o seu povo ao longo dos séculos. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe, por meio de quem criou todo o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, quanto ao nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Porquanto, a qual dos anjos Deus alguma vez afirmou: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito do mundo, declarou: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele afirma: ele fez dos seus anjos servos, labaredas de fogo. Entretanto, a respeito do Filho revela: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade. É o centro do teu reino, o bastão da justiça. Amas o direito, odeias a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. E acrescenta: tu, Senhor, no princípio estabeleceste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Que Deus aplique essa maravilhosa palavra em nossos corações. Convido a todos para orarmos ao Senhor. Ó Deus, Pai de maravilhas, nos humilhamos diante dos teus pés. Estamos diante de uma igreja referência, uma igreja mais que centenária. E eu te imploro, Senhor, que tenhas misericórdia da minha vida, para que a palavra dita nesta oportunidade seja mais do que uma palavra, porque é normal ter uma palavra num dia como esse. Eu te imploro, Senhor, traduz esta palavra segundo a necessidade de cada um de nós aqui. Eu te imploro, Senhor, fala conosco, pois estamos orando no teu nome para a tua honra e a tua glória. Que nenhum de nós aqui consiga se esconder do poder da tua palavra. Nós te louvamos para todos, sempre, sempre. Amém, Jesus. Amém, Pai. Convido os irmãos para fazermos uma caminhada neste livro, o livro de Hebreus. O livro de Hebreus foi escrito num tempo de crise, num tempo difícil. Havia muitas heresias surgindo e que ganhavam força no meio da igreja. Lá estavam os nicolaítas. Lá estava surgindo com força o gnosticismo. Naqueles momentos havia dúvida: cadê os apóstolos? Praticamente todos morreram. E João, o que teve
a maravilhosa experiência da caldeira de azeite fervendo. Cadê ele? Sumiu, já faz muito tempo. Começava a ver o que chamamos hoje de apostasia. Começava a ver um grande retorno da igreja cristã evangélica, um retorno para as práticas do judaísmo. E Deus usou alguém para escrever uma carta. Não fiquem zangados comigo, existem muitas conjecturas, mas para mim esse alguém foi Barnabé. Isso não é doutrina, apenas um entendimento. Outros dizem que deve ter sido uma mulher, porque depois de escrever os 13 capítulos, ele diz: falei em poucas palavras. Brincadeiras à parte, desculpe as minhas irmãs. Mas o fato, irmãos, é que este livro não foi um livro apenas para os cristãos hebreus, servos de Deus, que estavam espalhados por Roma e por todo o império. Este livro, esta carta não foi escrita só para aqueles daquela época. É uma carta para nós hoje, nos alertando para não retroceder, nos alertando para prosseguir. E nós temos em Hebreus algumas razões para prosseguirmos. Não sei, pastor Ricardo, professor de homilética, o meu mestre ali, pastor Irlande, professor de homilética, o que vocês farão? E não sei se ainda terei outra oportunidade para vir aqui, mas eu quero convidar vocês para esta caminhada no livro de Hebreus, pensando em razões. E nós temos 13 capítulos, vamos procurar ser diretos ao ponto. Razões para prosseguir, razões para não proceder. Quando pensamos numa igreja que ama, uma igreja que tem Cristo como exemplo, quando pensamos no novo censo que acabou de sair, mostrando realidades assustadoras, quando pensamos em tudo isso, quais são as razões que eles tiveram e que nós temos para prosseguir nesta caminhada? Cristãos, povo de Deus, PIB do Brás, razões para prosseguirmos em Cristo. Quero então convidar os irmãos para a nossa primeira razão. A nossa primeira razão, capítulo 1 de Hebreus, mostrando Jesus Cristo como superior a tudo e a todos. E o texto no capítulo 1 vai dizer, ele é superior, primeiro, aquelas profecias, não só aos profetas, mas também superior às profecias. Ele não é superior apenas aos profetas e às profecias, mas ele também é superior aos anjos. Vocês não devem retroceder, porque mais importante e maior do que os profetas, das profecias e os anjos é o próprio Jesus Cristo. Eu quero convidar vocês para nós pensarmos então nestas primeiras razões porque Cristo é superior às profecias. Veja comigo então, podem ler juntos comigo? Aqueles profetas, aquelas profecias, eles eram importantes, mas Jesus é superior por quê? Vamos lá juntos? Primeiro, sabiam apenas algumas coisas, mas Jesus é superior, mas Jesus sabe todas as coisas, pois tudo é dele. Segundo, falavam da palavra de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus. Falavam de Deus. Jesus é o próprio Deus. Apresentavam Deus ao povo por meio de palavras. Jesus apresentou Deus ao povo por meio da sua pessoa. Pregavam para que o povo se sustentasse nas leis de Deus.
Jesus é o próprio sustentador do universo. Pregavam contra o pecado, Jesus tirou os nossos pecados. Pregavam a salvação, Jesus é a nossa salvação. Esta mesma superioridade percebemos e encontramos também quando pensamos em relação aos anjos. Jesus é superior aos anjos. Vamos lá, primeiro, é o Filho de Deus. Os anjos são apenas criaturas. É eterno. Os anjos tiveram um começo. Por meio de Jesus é que os anjos foram criados. Jesus é adorado pelos anjos. Ele é rei. Os anjos são seus súditos. Jesus é Deus. Os anjos são seus mensageiros. Os anjos mudaram. Muitos deixaram de seguir a Deus. Jesus é imutável, Ele não muda. Jesus é o Senhor, enquanto os anjos são os seus servos. Então o primeiro capítulo vai nos dar esta maravilhosa informação de que Jesus, Ele consegue juntar. Ele é o grande profeta, Ele é o grande sacerdote e Ele é o grande rei. Então esta é a primeira razão porque aqueles hebreus, aqueles cristãos e nós os cristãos da Bíblia do Brás e todos os representados aqui nesta manhã, não devemos deixar de prosseguir na caminhada com Cristo. Ele é superior a anjos, profetas e profecias. O segundo capítulo vai nos relembrar que a razão que temos para continuar seguindo é que Ele, Jesus, o nosso irmão mais velho, morreu em nosso lugar. Nenhum outro dos grandes profetas, seja dos patriarcas, o próprio Abraão, ou nenhum outro morreu por nós. Arão não morreu por nós. Jesus aceitou tornar-se menor do que os anjos. E por que Ele fez isso? Porque Ele nos ama. Ele não se envergonha de nós. Ele tem prazer de ser chamado como nosso irmão mais velho. Ele diz Pai Nosso. Além disso, somente Ele é a propiciação. Ou seja, eu e você somos impróprios para Deus. Eu estou usando este microfone aqui. Este microfone é próprio com o nosso sistema de som. Se eu pegar este outro microfone aqui e começar a falar, funciona também, porque é próprio, está ligado lá. Agora, se eu, ao invés do microfone, pegasse esse meu passador, não funciona, porque não é próprio. Jesus, colocado em mim, eu me torno próprio. Eu não tenho como chegar a Deus pelo meu esforço, pelos meus méritos. Porém, quando Jesus me lava com o seu sangue, este meu irmão mais velho me dá acesso ao Pai. Como Ele mesmo disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então esta é a segunda razão porque nós, servos de Deus, não deveremos jamais abandonar a Cristo. Vamos para o capítulo 3. Espero que você esteja acompanhando na sua Bíblia. No capítulo 3, por que devemos prosseguir em Cristo? Primeiro, porque este Cristo nos fez casa de Deus. Ele não nos fez apenas próprios para Deus, mas agora Deus veio morar dentro de nós por causa de Jesus Cristo. Então nós nos tornamos casa de Deus se a condicional não é em relação a Deus, mas é condicional em relação ao homem. Ele está dizendo, vocês cristãos, hebreus, servos de Deus, PIB do Brás, vocês são cristãos, então prove que vocês são cristãos.
E o que é que faz o cristão? E ele coloca aqui uma sequência. É alguém que guarda firme a ousadia da esperança. A minha esperança, a minha confiança está nele. É por ele, para ele. Como diz o texto aqui, né? Coisa linda. Todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. É maravilhoso saber que a gente anda e o sol não cai em nossa cabeça, a lua não cai em nossa cabeça, porque ele disse, fica aí. O universo tem dono, o universo tem ordem, tem governo. Lembre-se, amada igreja, o céu não está em crise. Deus está no controle, por isso nós cremos no milagre, amém, irmãos? Então Jesus usou este seu servo para dizer, prossigam, não retrocedam da fé. Como? Guardando com ousadia, ouvindo a palavra dele, não deixando o seu coração se endurecer. Procure não ser um incrédulo, não ser um perverso. Viva uma vida que condiga com a fé, com o Deus que você diz que tem, que você diz que crê. Então tomem cuidado, a conversão precisa ser diária. Pastor, o senhor está dizendo que é possível perder a salvação? Não, estou dizendo que é possível desprezar a salvação. E o livro de Hebreus vai nos alertar para este perigo. Eu tenho certeza da minha salvação porque me converto todos os dias. Todos os dias ao longo destes 40 anos que vou completar agora. Todos os dias, Deus, mais uma vez, eu saio do volante, eu entrego a minha vida, eu rejeito o meu pecado, eu me entrego para o Senhor. Cada dia. A conversão precisa ser diária. Não retroceda. Falando nisso, vamos para o capítulo 5, porque o capítulo 5 é assustador. O capítulo 5, o servo de Deus vai fazer uma pergunta. Gente, o que é que está acontecendo com vocês? Por que vocês que começaram tão bem, que caminharam tão bem, por que vocês estão retrocedendo? Este Jesus, que vos fez próprio, que vos fez casa de Deus, que espera que vocês vivam como casa de Deus, Ele já está esperando vocês lá, no descanso eternal. Sim, Deus convidou Adão para um descanso, Adão desprezou. Deus convidou Abraão para um descanso, Abraão não chegou lá, Moisés não chegou lá. Mas Jesus nos convida para um descanso, não no Éden, não em Canaã, mas um descanso eternal. Podemos ouvir glórias a Deus? Essa semana tivemos, na reunião do conselho, um momento de muita alegria no conselho. Acho que o Marcos Vicente estava lá, não lembro. Mas que alguém no meio do auditório disse, podemos propor um aleluia, um glória a Deus? E houve então um momento ali, né? Como fazer uma proposta dessa? Deve estrondar do coração, mas foi um momento muito lindo, agradecendo a Deus pelo momento em que vive o nosso Colégio Batista, a nossa convenção brasileira, e a sensação de alguém foi essa. Mas irmãos, devemos glorificar a Deus, porque Deus continua dando para nós, não Éden, não ali Canaã terreal, mas Deus continua nos esperando. E vem um alerta neste capítulo 15, cuidado, porque no capítulo 15, o capítulo 5, falei 15, né? O capítulo 5, ele vem com esta expressão, gente, o que é que está acontecendo com vocês? Vocês já deveriam ser mestres, mas estão voltando de novo para o beabá da vida cristã. Tome cuidado para vocês não ficarem no deserto,
E meus irmãos, lamentavelmente, são muitos que estão ficando no deserto. Essa semana fui para o aniversário de alguém que fazia 50 anos de casamento, e antes da pregação me colocaram ao lado de um pastor, de uma denominação. Meu irmão, como vai? É de que igreja? Ele disse, eu fui da igreja tal há muitos anos. Foi, não está sendo? Não, mais de 2 anos que eu me afastei. O que houve? Pastor, a gente vê muito mau exemplo. Não é possível a gente continuar. E ali, um pastor falando com alguém que já tinha 10 anos a mais, passando o beabá. Meu irmão, a vida cristã nos faz lembrar a arca. Você se lembra da arca? Lá dentro tinha mau cheiro. Durante 1 ano e 17 dias tinha mau cheiro. Será que tinha barulho lá dentro? De animais? Será que tinha trabalho lá dentro? Mas o que era melhor, estar dentro da arca ou fora da arca? Isso aí, pequenino. Dentro da arca. Dentro da igreja, às vezes a gente ouve uns assuntos mal cheirosos, uns barulhos que não deveria se ouvir. Como é que esse pastor fez isso ou aquilo? Mas é melhor ficar dentro da arca, é melhor ficar em Cristo. Lamentavelmente se vê muitos agindo como verdadeiras crianças e se deixando levar pela luz do vagalume. Havia uma igreja da moda ali, tem uma outra igreja da moda lá, e pessoas vão correndo daqui para lá, de lá para cá, e quando menos espera estão fora. No IBGE, antes da pandemia, veio o número de 33 milhões de evangélicos sem igreja, chamado pelo IBGE de os novos ateus, os desigrejados. 33 milhões que saíram do espiritismo, do catolicismo, vieram para igrejas evangélicas, foram feridos e estão fora. 33 milhões. Saiu agora no dia 6 o novo resultado do IBGE, não vi ainda, mas é assustador. Quantos que retrocedem? Vamos então para o capítulo 6. Precisamos permanecer, precisamos prosseguir em Cristo, porque Ele é a nossa âncora. Ele é aquele que nos dá base para prosseguirmos. É Ele que nos fortalece. Lamentavelmente, como dissemos, muitos deixam o caminho. Porém, sendo Cristo a nossa âncora, e quem conhece Cristo, depois abandona, esse tal, diz o capítulo 6, não tem outra opção. E ele faz uma ilustração da chuva que cai na terra e que produz fruto, e uma outra terra não produz nada. Por isso ele diz: se esforcem, produzam bons frutos. Deus sim faz a parte dele, mas Ele espera que nos agarremos a Cristo, porque Cristo é duas coisas: a nossa âncora e o nosso prático. Estou vivendo no litoral, como foi dito, nesses últimos 22 anos. E a gente fica impressionado, primeiro porque passam alguns barcos lotados, cheios,
mas embaixo tem um calado, um casco, e tem pintado de vermelho. Apesar de estar tão cheio, o vermelho está longe da água. Outros quase vazios, mas o vermelho está quase encostando na água. Qual a diferença? A capacidade do barco. Barcos com mais condições suportam mais peso. Mas a âncora, de onde eu moro, você pode ver uma fila de barcos esperando, navios esperando a hora de chegar no porto. Para ficarem ali, eles usam a âncora. A âncora que os ajuda a permanecer no lugar, apesar das ondas que estão agitadas. Mas além da âncora, tem o prático. O prático é um dos melhores salários do litoral. É um emprego procurado por todos. São aqueles pequenos barquinhos que vão à frente do grande navio. Ele vai à frente, fazendo ali uma sondagem, onde pode o navio passar ou não. E ele vai, então, mostrando o caminho. Esse capítulo 6 diz que Jesus é este prático, que já passou o caminho, já sondou o caminho, já chegou do outro lado e está nos esperando. Eu fico maravilhado quando Estevão está morrendo. Estevão está morrendo, pessoas estão iradas contra Estevão. Mas a Bíblia apresenta um cenário lindo em Atos 7. Quando diz que Jesus se levantou. Em todos os momentos da Bíblia a gente vê Jesus assentado à destra, à mão direita do Pai. Mas quando Estevão está morrendo, Jesus se levanta. Eu comparo com aqueles times de futebol, quando estão no campeonato, nos últimos momentos, e que falta apenas o apito final, e para ser o campeão, que toda a comitiva, treinador, todos se juntam apenas para dar o brado. Em Atos 7 faz lembrar isso. Jesus se levantando para receber. Meus irmãos, estamos passando por uma caminhada. E o nosso Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, já chegou lá. E Ele está nos aguardando. Esse capítulo 6 vai dizer, olha, é impossível uma pessoa que foi iluminada pelo Espírito, que provaram o dom celestial, que tornaram-se participantes do Espírito Santo, que provaram a palavra de Deus, que provaram os poderes do mundo vindouro, e depois disso tudo caírem, retrocederem, apostatarem. Estes tais, diz o versículo 6 do capítulo 6, estão novamente crucificando o Filho de Deus, estão expondo Jesus Cristo à vergonha. Sim, o Deus que faz a promessa da nossa salvação é imutável. E Ele espera que nós valorizemos esta promessa. Verso 11, capítulo 6, verso 11. Cristãos, hebreus, PIB do Brás, povo de Deus, mostrem zelo a este Jesus supremo pastor, que nos convida para este ministério. Chegamos então no capítulo 7. Por que devemos perseverar firmes? Porque Ele é o sacerdote perfeito de quem necessitamos. Ele é mais do que da ordem de Levi. Ele é, gente, da ordem de Melquisedeque, da ordem dos filhos de Deus. Vocês se lembram, por exemplo, de Gênesis 4, quando diz os filhos de Deus, a linhagem dos filhos de Deus. E Gênesis 6 vai falar sobre que os filhos de Deus se juntaram com as filhas dos homens. Uma seita falsa diz, é os anjos que desceram para se relacionar sexualmente com as mulheres. Não, não, não. Desde Gênesis 3, depois do pecado, Gênesis 4, surge uma linhagem dos filhos dos homens
e dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus nós temos Enoque, Noé, Adão, Davi, Jesus. Dos filhos dos homens nós temos Caim, Abimeleque. Temos uma sequência de Nirode, Cã, Saul, Anticristo, Satanás. Melquisedeque não é de uma linhagem apenas sacerdotal humana, mas é de uma linhagem dos filhos de Deus. Me ajudem, por favor. Vocês deste lado aqui vão ler comigo a parte em azul, e vocês deste lado vão ler comigo a parte em amarelo. Qual a diferença do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Jesus Cristo? Vamos lá, sacerdócio levítico, local e restrito, de Jesus Cristo. Vamos lá vocês, em azul, temporal e substituído em cada tempo. O de Jesus Cristo, o de Levítico, todos os dias tem que fazer de novo. O de Jesus Cristo, o de Levítico, o de Jesus Cristo, o de Levítico, o de Jesus Cristo, veio do céu. Então vocês que participam deste sacerdócio maior e melhor, vão querer voltar novamente para a sombra, para todo dia mata um cordeiro e amanhã tem que matar novamente. Tem certeza que vocês querem fazer isso? Mas mais do que isso, chega o capítulo 8. Isto, coloca para isso toda a tela. Capítulo 8. A antiga aliança e a nova aliança. Mais uma vez, e é só essa. Vamos repetir. Vocês com a parte em azul, vocês com a parte em vermelho. Me ajuda, eu quero ouvir vocês. Pensando por que devemos seguir a Cristo. Ele não apenas tem um melhor sacerdócio, mas ele tem uma nova e melhor aliança. Vamos lá, como era a aliança antiga? E a nova aliança? A antiga aliança. A nova aliança. A antiga aliança. A nova aliança. A antiga aliança. E qual é a garantia da nova aliança? A antiga aliança. E a nova aliança. Irmãos amados, em suma, existem apenas dois tipos de religiões. Ou você está na religião de Caim, se esforce, faça, mereça. Ou você está na religião de Abel, eu não posso, eu não consigo, eu creio no que ele fez, eu me entrego, eu recebo o que ele fez, o preço que ele já pagou. A antiga aliança é faça, se esforce. A nova aliança é está feito, ele fez e fez de forma completa. Vamos então para o capítulo 9. Razões para permanecer com Cristo. É que Jesus Cristo fez um serviço melhor, no lugar melhor e com resultados melhores. Quais foram e quais são os resultados do que Cristo fez, está fazendo e fará por nós? Olha só, enquanto o pecado nos afasta, Jesus nos aproxima do Pai, que revela seu amor por nós. Ele nos salvou e nos salva por meio do seu sangue.
Ele vive para interceder por nós. Eu gosto de Hebreus 7:25, que diz assim: Ele, Jesus, vive para interceder por nós. Você hoje vive para quê? Qual é a razão do teu viver? A prioridade da tua vida? A Bíblia diz que Jesus vive para interceder. Então, diga para si mesmo: eu não estou sozinho. O meu Jesus intercede por mim. Ele tem uma prioridade, a cada dia, interceder por mim. Todos os que nascemos em Cristo, morreremos apenas uma vez, a morte física, se não formos arrebatados antes. Nós fomos aprovados no juízo de Deus, seremos aprovados no juízo de Deus, porque estaremos lavados pelo sangue. E maravilhoso, vamos dizer juntos essa parte aí em negrito, vamos todos juntos. Os que vivem com Ele na terra, serão buscados por Ele para o céu. Nenhum outro líder prometeu isso, e se prometesse não poderia cumprir, mas o nosso Jesus prometeu, pode cumprir e vai cumprir. Que Deus maravilhoso, que Senhor glorioso. Por que deixar este Deus, este pastor, para seguir a outros pastores? Capítulo 10. Ninguém pode ficar em cima do muro em relação a este Cristo. Neste reino, ou você faz parte do nós, ou daqueles. O capítulo 11 manda você tomar uma decisão. Você já sabe de tudo isso, que é Ele o Criador, Ele é o melhor sacerdote, maior que anjos, maior que profecias. Ele te deu a graça de entrar na família de Deus entrar em você, sabe tudo. Tome a sua decisão. Quem sabe você que veio aqui hoje, nesta manhã, que bom, pastor Ricardo, ver tantos visitantes no domingo de manhã. Mas meu amigo, ser amigo de Cristo, amigo do povo da igreja, é bom, mas não leva para o céu. É preciso tomar uma decisão, entregar a vida para Ele. Eu fiz isso quando eu tinha 14 anos de idade, foi a melhor decisão da minha vida. Muitas pessoas dizem bem, eu amo a Cristo, mas eu não gosto da igreja. Faz nos lembrar o nosso antigo Roy Hedson. Cristo sim, igreja sim. Ou então é Cristo não, igreja não. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Você não pode dizer que ama o cabeça que é Cristo e desprezar o corpo que é a igreja. E aí traz para nós neste capítulo 15 uma coisa que as pessoas não observam, que Deus é amor, mas também é justiça. O caráter vingador de Deus, sim. Capítulo 10, verso 31. Minha é a vingança. O Senhor julgará o seu povo, e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Devemos estar atentos e devemos vigiar. Capítulo 11. Continua o servo de Deus, escritor aos Hebreus, dizendo: você deve permanecer em Cristo, porque o único tipo de fé que agrada a Deus é a fé que não recua. O justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então você que já é um servo de Deus, uma serva de Deus, permaneça firme. Que tipo de fé é esse? Vamos ler juntos? Que tipo de fé é a fé que agrada a Deus? Todos comigo. É um tipo de fé que entra, anda e serve da forma certa, que é transmitida de pai para filho, testemunho, que permanece até o fim, que nos leva a buscar uma vida íntima de comunhão. Um tipo de fé capaz de ver o que a maioria não vê, que se mantém viva mesmo quando tudo parece dar errado, que confia na graça
e soberania de Deus, que se revela em um inquebrantável compromisso, um tipo de fé que te leva a se relacionar com Deus. O que estamos trazendo nesta manhã, querida igreja PIB do Brás, é uma amostra grátis, para que nós nos aprofundemos naquilo que este servo de Deus escreveu para os servos de Deus, que vivem na terra ao longo dos séculos. Vamos para o capítulo 12. Por que permanecer firme? Por que não retroceder? Porque você, meu irmão, minha irmã, está em uma corrida espiritual que teve um começo, está tendo um meio e terá um fim. Correr a vida cristã não é uma opção. Você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, então corra a vida cristã. No capítulo 11, nós estávamos sendo observados por uma multidão. Capítulo 11, nós estávamos ali, sendo para eles, ou olhando para eles, os heróis da fé, olhando para eles como um exemplo para nós. Como correu Noé, como correu Abraão, como correram os servos do passado. Mas agora no capítulo 12, Jesus, o maior vencedor, Jesus, o maior interessado em que você vença a corrida, Ele está olhando e está de braços abertos esperando. Leonardo, não desiste não, continua, vem para cá. Pedro, não desiste não. Erivan, quem mais está por aqui? Reinaldo, cada um, vem. Está difícil? Vem, olha para mim. Lembre-se, meu irmão, na hora difícil, o meu Jesus, aquele Jesus que esperou Estevão, aquele Jesus também está me esperando. Chegamos ao sonhado capítulo 13, que muitos diziam, será que vamos aguentar esse pastor chegar lá no capítulo 13? Eu estou ficando velho, irmãos. Domingo passado, último domingo de maio, preguei no aniversário da igreja, 68 anos, e Deus colocou no meu coração, e eu preguei sobre o Apocalipse. Lá foram 21 ou 22, então vocês estão sofrendo menos. Capítulo 13, sumiu ali o capítulo 13. Devemos permanecer seguindo a Cristo, porque Ele, Jesus, é o único jeito que nós temos para permanecer e chegar até o final. Ele, Jesus, está nos esperando. Ele é a graça. Quando Ele disse, a minha graça te basta. Na hora difícil que não suportar, você tem a minha graça. Lembre-se, você será salvo pela graça. Você chegará lá e será recebido pela graça. Porque sem graça não tem graça. E aí o capítulo 13 vai dizer, olha, viva de forma condizente com a graça. Busque fortalecimento na graça. Busque aperfeiçoamento na graça. Permaneça na graça até o fim. E esse capítulo 13 termina, pastor Ricardo e pastores presentes, dando um alerta à importância do amor fraternal da igreja. Dando importância a esse convívio maravilhoso, pastor e igreja. E quando a gente pensa em pastor, quem é esse?
Foi dito aqui no caso desta igreja, é o 19º. Em primeiro lugar, diz o capítulo 13, verso 7, a igreja deve imitar a fé dos seus pastores. Imitar, não limitar. A igreja deve imitar a fé dos seus pastores. Pastor, quem é esse? O pastor não pertence a si mesmo, o pastor tem dono. Assim como a igreja tem dono, a igreja não é do diácono, a igreja não é do ministério, não é do conselho, a igreja não é do pastor, a igreja tem dono. Edificarei a minha igreja. O pastor é um presente que Deus dá para a igreja. O pastor não escolhe a si mesmo, é chamado. E aquele que vem sem ser chamado, voltará sem ser mandado. Como aquele tal que chegou no seminário do norte, dizendo que tinha sido chamado, mas a vida dele não condizia de jeito nenhum. O diretor o chamou e ele disse, por que você está aqui? Porque eu tive um sonho, VPB. Mesmo é, eu interpretei, vá pastor Batista. E eu vim. O pastor conversou com ele, o orientou, a situação difícil. E o diretor disse, olha, pelo jeito você interpretou errado. VPB não é vá pastor Batista. VPB significava vá plantar batatas. De forma que o pastor tem deveres, acima de tudo, de pastorear a igreja. Gosto do apóstolo Pedro com as palavras que ele disse, da importância do pastor não baixar a guarda, se livrar dos perigos que pode correr. Me ajudem. Quais são os riscos que o pastor corre no ministério? Primeiro risco, o risco de desviar-se do propósito para o qual foi chamado. Eu procuro me sondar a cada dia. Como foi dito no início, que eu vim para São Paulo para abrir igrejas, e fomos no bairro da Vila Jaguara, alugamos o primeiro salão onde ficaríamos. Era isso que eu vim fazer aqui. Mas Deus me tirou e eu fui para o Jardim Assunção, que era uma igreja que tinha 23 membros e 9 diáconos. O mais novo tinha 62 anos. Dos 23 membros eram 11 homens, e destes 11 homens, 9 eram diáconos. Foram os meus pais, os meus avós. E ali eu marcava tempo de aconselhamento na igreja e não via ninguém, porque era pouca gente, e o povo aqui tem uma vida mais intensa. Então eu me dediquei a sair de casa em casa e evangelizar. Era esse o meu trabalho, manhã, tarde e noite, nas ruas. Mas depois eu fui para a Primeira do Guarujá, onde estou. A realidade era outra, nós tínhamos 600 membros e um diácono só. Em 2 anos fizemos um preparo e escolhemos 35 homens, e dos 35 irmãos e irmãs ficaram 20 novos diáconos. Hoje são 35 novamente. Mas o fato é que hoje o ministério me absorve, e eu preciso ficar atendendo pessoas. Este é o meu trabalho, eu preciso atender pessoas. Então eu me cobro quando eu não posso ir para as ruas para evangelizar. Eu preciso me colocar uma semana para ir para cruzadas internacionais, porque já não tenho o tempo que eu precisava, porque o ministério tem outra exigência, apesar de ter vários pastores, inclusive remunerado para a visitação. Mas o pastor corre esse risco, o risco de não ser compreendido nem aceito pelo povo, de ser caluniado e traído, o risco de ficar sozinho, como Jesus ficou, o risco do orgulho espiritual. Sim, a igreja, o pastor corre este risco. E a igreja deve ser amado pelo seu pastor, a igreja deve amar o seu pastor. E meus irmãos, de vez em quando acontecem umas coisas doidas que a gente não entende dentro da igreja.
eu fui convidado para ser pregador no aniversário de 98 anos de uma grande igreja fora do estado de São Paulo. O pastor daquela igreja ia fazer 40 anos de ministério. O pastor daquela igreja era o presidente da ordem dos pastores do estado, daquele estado. A conferência era para 5 dias. No primeiro dia ele me apresentou a irmã fulano de tal, de há mais ou menos 70 anos. E a irmã foi dizendo para mim: olha pastor, ele está aqui há 40, mas eu fui professora da escola dominical dele. Que ele nunca esqueça, pastor. Falei: irmã, parabéns, Deus abençoe. E o pastor me disse: pastor, nós teremos 11 casas onde faremos a refeição. A irmã fulana preparou 11 casas. Hoje à noite, dos próximos 5 dias, almoço e janta. 11 famílias. E esta irmã é uma grande bênção. Deus abençoe, irmão. Prazer, irmã. O meu marido, ele era de grande condição financeira e ele fez muitas coisas na igreja. Que bom, irmã, graças a Deus. Vamos pregar à noite. Quando chegou a noite, o pastor tinha mandado fazer um painel. Era um painel grande. Realmente, talvez quando ele fez, ele não pensou na dimensão. A minha foto, por exemplo, ficou muito grande. O tema. Acontece que esse painel cobriu o painel da igreja, que era pintado à mão pelo missionário não sei quem, que um dia esteve lá. Primeira noite preguei, coisa maravilhosa. Então entramos no carro, eu e o pastor dirigindo, eu do lado, e no fundo a esposa do pastor, a minha esposa e a irmã. Vai conversando e a irmã disse: pastor, eu não gostei daquele painel que o senhor mandou fazer. E tem outros aí que eu já conversei e não gostaram. O pastor disse: irmã, fiz com os irmãos e tal, fizemos, já está feito. Pastor, mas cobriu a pintura do batistério, pastor. Isso eu estou dentro do carro ali, querendo me esconder. Aí o pastor disse: não, mas já fizemos, então para este ano está feito. Ela falou: vamos ver, vamos ver. O pastor não falou mais nada. Entramos naquela casa, parece que era outro pastor, meu amigo de muito tempo, parece que era outro. O jantar aconteceu. O pastor saía, ia para fora, como se estivesse atendendo o telefone, não sei o quê. Passa o dia. Calhou de no dia alguém lá: a senhora quer ir no salão do irmão tal, salão de cabeleireiro. E a irmã Rita foi lá, ouviu palavras, porque era gente da igreja. E quando eu chego na igreja, no dia seguinte, que era sexta-feira, não tem mais painel. Mudaram tudo, tiraram tudo, mudaram tudo. Nada falei. Cadê o pastor? Não chegou ainda. Daqui a pouco chega um carro na porta, 2, 3 irmãos dentro do carro para pegar o pastor. E o pastor vem sem poder mover um músculo no pescoço, nas costas. O pastor vem, foi levado, sentou, teve todo o culto. O pastor não pôde levantar. Na hora da pregação, o pastor falou com o presidente da convenção daquele estado e disse para que ele fosse me apresentar também, meu amigo, um filho na fé. E ele foi me apresentar. Pastor, o que houve? Não sei, não consigo nem respirar. Terminamos, não foi para o jantar. Fui sozinho com a tal irmã, esposa. E passa o sábado, domingo, tenso. De tarde a igreja: pastor, se eu preciso ir no médico, foi no médico.
E o médico fez para ele uma perguntinha: pastor, o senhor teve nesses últimos tempos algum estresse emocional? Irmãos, de boa intenção o inferno está cheio. Querida Igreja Primeira Batista do Brás, povo de Deus, querem ir bem? Andem em harmonia com seu pastor. Pastor, ande em harmonia com a sua igreja. Meu irmão, minha irmã, você pode ter a melhor das boas intenções do mundo, mas se colocando contra o seu pastor, será um instrumento nas mãos de Satanás para perturbar a igreja. Pastor é Deus quem dá, é Ele quem coloca, é Ele quem tira. Não está bom, não está servindo, entre em oração, busca a direção de Deus. E o Deus que colocou é o Deus que tira. Eu quero ir para a última tela. Me ajuda aí, equipe, na última tela. Isso mesmo, a última tela. Eu quero pedir a todos para ficarmos de pé. E quero pedir a vocês, para nós lermos juntos este recado de Deus. Saiba, pastor Ricardo, que eu relutei muito para trazer outro tema, pensar em outros temas mais fáceis, mais curtos, de mais fácil digestão, mas uma convicção da parte de Deus, que este era o recado de Deus para esta igreja, neste tempo. Neste vendaval que vem por aí, igreja, este vendaval do pragmatismo religioso, que não importa se está certo ou errado, o importante é que dá resultado. Este vendaval que vem por aí, da vida cristã rasa, esse vendaval da incoerência religiosa, em que na igreja eu sou santo, mas que lá fora tudo está permitido. Vamos juntos, cristãos, PIB do Brás, não podemos desistir, não podemos recuar de Jesus, porque Jesus é, todos comigo, primeiro, superior aos anjos, profetas e profecias. O irmão que morreu para nos conquistar. Jesus é nosso apóstolo, nosso sacerdote. Ele nos faz casa de Deus. Ele quem preparou e já nos espera no descanso eternal. Jesus Cristo é o único homem atendido pelos próprios méritos. Ele é a âncora e o prático, é preciso nos agarrarmos nele. Ele é o sacerdote perfeito de quem necessitamos. Ele é o mediador de uma aliança muito melhor. Ele é o que fez um serviço no lugar e com resultados melhores. Ele é o divisor de águas. Se recuar dele, cairemos em perdição. Ele, aquele que não recuou e se tornou a porta, o caminho. Jesus é o que já correu a corrida da fé e nos espera lá na chegada. Sim, Ele, Jesus, é a graça de Deus que lhe ajudará a chegar bem ao destino final, chegar bem aos céus. O que é que estamos dizendo em letras vermelhas? Cristãos, PIB do Brás, Jesus Cristo nos ensina a não fazer o quê? Não retroceder. Não retrocedam. Que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado, pastor Ricardo. Deus nos ajude.